palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Espírito Santo, reinas em meu ser, tua palavra nunca falha, promessa eterna, o céu na terra, cantemos sempre a ti. Santo, Santo é o Senhor, digno de louvor e a fé. Cercado de glória, a ti eu me rendo, me encho de tua graça, me chama pra perto, por ti eu anseio, cantemos sempre a ti. Santo, Santo é o Senhor, digno de louvor e a fé.
Agradecemos ao Senhor por este momento, por esse privilégio que Ele nos concede, para que estejamos aqui compartilhando da Sua palavra, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de verdade, palavra de consolo, palavra que nos dá a certeza e convicção de que dias melhores estão por vir, para a glória de Jesus. Amém? Graça e paz a todos que estão aqui nesta noite, pois estamos aqui com um número reduzido, mas com algumas pessoas adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor conosco nesta noite. Boa noite a você também que nos assiste, você que está aí na sua casa, que você abra o seu coração para receber uma palavra de Deus, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor irá te visitar e ministrar poderosamente algo no seu coração. A expectativa que está no meu coração é muito grande e eu tenho certeza que o Senhor, Ele fará grandes coisas ao nosso favor, porque isso lhe apraz, isso é desejo dele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, ao qual o Espírito Santo me ministrou nesta manhã, palavra que se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Vou ler em uma outra tradução. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e disse-lhe: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E prometeu: assim será tua descendência. Amém? É uma promessa do Senhor destinada a Abraão, porém uma promessa que se estendeu pelos anos afora. E esta promessa, ela continua viva aos nossos corações, pois essa promessa também é pertinente a mim, é pertinente a você, é pertinente a todo aquele que crê na palavra do Senhor, amém? Mas antes de nós adentrarmos na ministração desta palavra, propriamente nesse versículo bíblico, eu quero trazer o contexto dessa história a você. A palavra do Senhor também nos diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, que o Senhor chamou a Abraão e disse assim para ele: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para uma terra ao qual eu lhe mostrarei, e ali então te farei pai de multidões, de você sairá nações. Agora, entenda uma coisa, Deus ele havia feito esta promessa para Abraão em Gênesis 12, e quando nós lemos esse texto de Gênesis 15:5, alguns anos se passaram, ou seja, nós precisamos entender como Abraão se encontrava quando Deus pediu para que ele saísse da tenda. Porque uma situação foi quando ele recebeu a promessa do Senhor em Gênesis 12, e outra coisa era como ele se encontrava em Gênesis 15, para que Deus pedisse que ele saísse da tenda. É muito importante nós entendermos essa situação para que o Espírito Santo ministre algo a nós nesta noite. Abraão prontamente, quando recebeu a promessa de Deus, ele obedeceu. Ele já tinha ali a sua esposa, ele já tinha ali alguns criados, então ele pegou ali os seus criados, ele pegou a sua esposa, levou consigo também o seu sobrinho chamado Ló, e ele partiu à terra ao qual Deus o destinou que ele fosse. Porém, os anos começaram a se passar, a idade de Abraão começou a se adiantar, e a promessa de Deus ainda não havia se manifestado.
Então Abraão começou a se angustiar, ele começou a ficar com o seu coração perturbado. Meu irmão, e isso é normal quando eu e você estamos à espera de uma promessa, quando eu e você que fizemos ali projetos, que fizemos ali planos de crescimento na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional ou pessoal, e os anos vão se passando, e aquilo que nós planejamos ainda não se concretizou, é natural que o nosso lado humano venha se perturbar, é natural que o nosso coração venha ficar ansioso, isso é do ser humano. Mas o que nós precisamos entender, uma coisa, não é o nosso coração ficar somente ansioso, é como nós vamos se comportar mediante a essa ansiedade, amém? Então uma coisa é você ficar com o seu coração perturbado, e uma outra coisa é como que você vai reagir mediante a esse coração que se perturbou. Eu queria falar um pouco sobre isso neste momento. Desculpe. Eu queria falar um pouco sobre isso. Então, Abraão, ele estava ali entristecido, ele estava ali com o seu coração amargurado, porque ele havia recebido uma promessa de Deus. Perdoe. O Senhor havia falado com ele, ele estava numa expectativa, ele estava gerando o seu milagre, ele estava se animando diante daquilo que Deus havia falado com ele. Só que os anos iam se passando e as coisas não aconteciam. E isso também é conosco. Talvez você que está aí nos ouvindo, você que está aí parado, ouvindo esta pregação, você também já recebeu promessas da parte de Deus, você já fez planos acerca da sua vida em qualquer área, e esses planos, essas promessas ainda não se concretizaram. Talvez você se encontre nesse exato momento aí angustiado, com o seu coração apertado. Talvez você tenha visto os dias se passando e a promessa não se realizar, e isso tem te deixado preocupado. Obrigado, querida. Isso tem te deixado angustiado. Era assim que Abraão também se encontrava. Talvez você está aí à espera dessa promessa, à espera de um milagre na sua vida, e você está apreensivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Abraão entrou para aquela tenda, e tenda, ela nos dá a noção de que é um espaço limitado, é um espaço onde tem um teto, onde tem paredes laterais, mesmo que de pano, mas é um local que nos limita, que nos deixa privado, que nos deixa ali acuado, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ou seja, Abraão, ele se encontrava ali naquela tenda, à espera ali da promessa de Deus se concretizar na vida dele, desculpe. Ou seja, ele havia desviado os seus olhos da promessa do Senhor, ele havia desviado o seu coração daquilo que Deus havia dito para ele. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não é esperar pelo milagre, é desviar os seus olhos daquilo que Deus havia lhe prometido, desviar os seus olhos acerca daquilo que Ele quer realizar. Quer que eu te dê um exemplo? Uma pessoa que então estudou, uma pessoa que se preparou profissionalmente para que ela seja bem sucedida na sua profissão, e ela não conseguiu ainda arrumar um emprego ao qual ela tanto almeja, e ela então desvia os seus olhos, ela tira os seus olhos do foco, ela tira os seus olhos daquilo que ela projetou, a sua carreira profissional. Essa pessoa está propensa então se perder na promessa, se perder na sua necessidade. Por quê? Porque ela ainda não viu aquilo que ela tanto se preparou acontecer. O problema é que muitas vezes tem pessoas que desviam o seu olhar do foco. Alguém que talvez está enfrentando uma crise conjugal. O problema não é a crise conjugal somente, mas é quando das pessoas do cônjuge acaba desviando o seu olhar para outras coisas. O maior problema conjugal não é aquilo que verdadeiramente o casal está passando, mas quando um ou ambos acabam olhando para outras circunstâncias, para outras situações, para algo que não é devido. E aí então, aquela pessoa que ela amava, aquela pessoa que ela venerava, já não acaba
sendo mais da maneira que ela havia, ou seja, ela deixa de enxergar as qualidades do seu cônjuge, ela começa a observar muito mais os seus defeitos, ela começa a observar muito mais aquilo que lhe deixa entristecido, e aí que o problema então vai crescendo. O problema não é somente a crise, porque crise todos nós passamos. Eu tenho 23 anos de casado, já passamos por várias crises, nós passamos por várias situações, ao qual, graças a Deus, nós continuamos com o nosso olhar no foco, naquilo que fez que fizéssemos um juramento quando nós casamos. Esse é o segredo, é não desviar o nosso olhar do foco, é não desviar o nosso olhar daquilo que nós estamos aguardando, aquilo que nós estamos esperando da parte do Senhor. Isso é o segredo. É a mesma coisa daquela pessoa que trabalha num determinado local e ela recebeu uma promessa de um aumento salarial, de ser promovido em uma outra função, e aí então isso não aconteceu. Talvez veio a pandemia, a pessoa teve que esperar, está tendo que aguardar. O problema não está em esperar, o problema não está em aguardar, mas como que a pessoa está se comportando, se ela continua com o seu olhar focado naquilo que lhe prometeram, naquilo que lhe falaram, pois isso é o segredo. Não desviar o olhar daquilo que você almeja conquistar, daquilo que você quer fazer para a sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo aqui nessa introdução? Aleluia. Agora, diante daquela situação, de uma maneira até um pouco engraçada, eu acredito que Deus chegou assim para Abraão: ô cabeção, chega aí, sai dessa tenda aí. Eu não te prometi? Eu não falei que você seria pai de multidão? Eu não falei que de você sairia nações? Por que você está aí dentro dessa tenda? Por que você está aí neste local que te limita? Por que você está recluso neste local? Não é aí dentro que a promessa do Senhor, a minha promessa, vai se concretizar na sua vida. Acredito que mais ou menos dessa maneira Deus falou com ele. Então disse: Abraão, sai aí dessa tenda. E Abraão prontamente obedeceu. E Deus lhe disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, diante daquele momento de crise, diante desse momento de angústia que Abraão vivia dentro daquela tenda, Deus pediu para que ele saísse daquele lugar. Ou seja, Deus ele não quer que nós ficamos no lugar que nos limita, num lugar que nos prende, num lugar que não nos faz sonhar, num lugar que nos impede de enxergar. Eu fiquei dias atrás, 2 semanas, sem sair de casa, a não ser para ir no hospital. Fiquei enfermo. E como foi ruim ficar impedido de sair de casa, de não poder andar, de não poder sair, nesses dias de pandemia que nós ficamos reclusos em quarentena. Por isso que nós estamos vendo o avanço aí, a cada semana aqui em São Paulo, liberando determinados lugares para as pessoas poderem ir ou trabalhar. E a gente está vendo até algumas pessoas saindo no número até expressivo, porque as pessoas estão angustiadas de ficarem confinadas dentro de casa. Agora, não é o contexto aqui de Abraão, mas eu imagino ele ali naquela tenda. Puxa vida, Deus ele falou que eu seria pai de nações, e eu estou aqui, os anos estão passando, eu já me sinto velho, a minha esposa também já está com os dias adiantados, a minha esposa é estéril, a minha esposa já cessou o seu ciclo menstrual. Como que é que a promessa vai se cumprir na minha vida? Sabe o que eu entendo com isso, querido? Quanto mais difícil, quanto maior for as improbabilidades, maior será o milagre
na minha e na sua vida. Quanto mais difícil aparente for as circunstâncias de serem mudadas, é aí que o milagre será maior e o seu testemunho impactará muitas outras vidas. É quando nós estamos diante de tamanha dificuldade que aos olhos naturais ou ninguém mais pode fazer algo por nós, é aí então que nós acreditamos a nossa fé em Deus e Ele intervém ao nosso favor. Amém? São nesses momentos, ou seja, não é que quando nós estamos à espera de uma promessa, que nós estamos aguardando algo se concretizar e está difícil, que Deus não está nem aí se importando por nós. Não, não é isso. Mas é que nesse momento nós nos voltamos para aquilo que Ele nos falou e tomamos uma posição diferenciada. Então ele estava nessa situação. A primeira coisa que Deus falou para Abraão: sai dessa tenda, porque tenda é lugar de limitação, amém? Tenda é lugar que nos deixa confinado, aprisionado. Então, se você está aí passando um momento de angústia, se você está passando aí um momento de tristeza por aquilo que você está aguardando, sai deste campo de limitação, sai deste lugar onde a sua mente está confinada, somente no problema, e não está voltada para aquilo que você recebeu como promessa de Deus. Mude o seu pensamento, mude a sua postura, saia da onde você se encontra. Talvez não é um lugar físico somente, mas é um lugar condicional, onde a sua mente está aí somente pensando. Talvez você tenha pensado somente em coisas difíceis, talvez você tenha pensado somente em perdas. Mude esse seu pensamento. Uma das palavras que eu mais cito e eu gosto é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu irmão, tudo aquilo que você quer que seja mudado na sua vida, primeiro tem que começar a ser mudado na sua mente. Aquilo que você quer que mude no seu trabalho, condiciona a sua mente como tal. Aquilo que você quer que mude no seu casamento, condiciona a sua mente para tal. Aquilo que você quer que mude na sua vida financeira, condicione primeiro a sua mente. Sabe por quê? Se você condicionar a sua mente, uma mente condicionada faz com que nós nos levantemos e trabalhemos em prol daquilo que a nossa mente foi condicionada. Se a sua mente está condicionada a viver um casamento excelente, você agirá então excelente no seu relacionamento. Se a sua mente estiver condicionada para que você seja um profissional reconhecido no seu trabalho, você então agirá como tal. Porque as nossas atitudes são expressões dos nossos pensamentos. Aquilo que eu penso, o meu corpo agirá. A minha mente dá uma voz de comando para que eu possa caminhar, para que eu possa agir, para que eu possa fazer. Se eu ficar com a minha mente cauterizada, confinada, somente que eu não posso realizar nada, de certo, nada eu realizarei. Agora, se a mente condicionar o meu corpo, o meu físico, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí então eu terei resultados extraordinários para a glória de Jesus. Tudo começa na nossa mente. Então Deus falou para que Abraão saísse ali daquela tenda, para que ele visualizasse ali o céu e contasse as estrelas, para que a sua mente fosse transicionada a voltar a sonhar. Então sair da tenda é sair de um lugar de limitação, é sair da rotina, é sair muitas vezes da zona de conforto, é sair de um lugar onde que nós nos acostumamos a ficar. Algumas pessoas, quando nós chamamos para ter uma mudada na sua vida, algumas pessoas que nós falamos que Deus tem um plano, tem um projeto para a vida dele, e ele acaba ficando ali paralisada, porque essa pessoa já está acostumada a esse estilo de vida. Meu irmão, em Deus há uma vida extraordinária para que nós vivamos. Em Deus há uma vida extraordinária. O Senhor, Ele nos diz, Jesus, João 10:10, a parte B: eu vim para que tenham vida e uma vida abundante. Ou seja, Deus Ele não te criou para que você venha viver na escassez. Deus Ele não te criou para você viver na limitação.
Agora entenda uma coisa, não quer dizer que eu e você não vamos viver momentos de limitações e de escassez. Não é isso que o Senhor Jesus nos diz. Ele até disse que nesse mundo nós sofreríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. E assim como Ele venceu, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ou seja, não é para você ficar paralisado na escassez, não é para você ficar paralisado no problema. Sabe, uma das coisas que eu tenho como característica, isso é Deus que colocou em mim. Eu já tive momentos na minha vida onde já estive muito bem, mas eu já estive em momentos ao qual eu fui a lona. Mas uma coisa que eu glorifico a Deus é que eu nunca permaneci na lona. Eu nunca permaneci caído. Ainda mais quando eu conheci o meu Senhor. Porque Ele é aquele que nos pega pela nossa mão, nos levanta, nos sustenta e nos faz prosperar. Amém. Amém? Talvez você já tenha caído alguma vez, talvez você também já viveu um momento muito bom na sua vida e hoje você está recomeçando. Deixa eu te dizer algo, continue na sua fé, continue na sua pegada, continue priorizando Deus à sua frente, que você verá que o nosso Deus é um Deus de restituição. Aleluia! E você vai poder glorificá-lo. Esse é o nosso Deus. Então o Senhor ele estava ali falando para que Abraão saísse daquela condição. A Bíblia também fala de um outro personagem chamado Davi, que quando jovem ele ficava ali no pasto apacentando o rebanho do seu pai. Só que talvez ele estava ali habituado, acostumado a viver aquela vida, apacentando ali aquelas ovelhas. Mas chegou um momento que Deus queria que ele saísse daquele lugar. E quando ele foi então até os seus irmãos que estavam em batalha levar alimento, ele se deparou ali com aquele gigante Golias. Ou seja, Deus tirou ali Davi daquela condição de apacentar a ovelha para que ele enfrentasse o gigante, para que depois daí então ele tivesse um coração segundo de Deus e fosse rei sobre Israel. Entenda uma coisa, às vezes Deus ele te tira da zona de conforto e te coloca numa situação de combate, numa situação de luta, de guerra, mas não é para que você caia, não é para que você se renda, não é para que você perca, mas é para que você seja promovido, que você vença essa luta, vença essa guerra e o Senhor te coloque numa condição de destaque. Amém. Não há condições de ser colocado em destaque sem antes enfrentar uma luta, sem antes enfrentar desafios. A Bíblia também fala de Moisés que estava em Midian. Moisés já estava ali em meio à sua família, já estava casado. E então em um dado momento Deus diz para Moisés: Moisés, eu quero realizar algo através da sua vida. Eu quero te levar ao Egito para que você tire o meu povo da escravidão. Talvez a resposta de Moisés foi: ah, Deus, eu estou confortável em meio à minha família. Eu não sou escravo, mesmo sendo do seu povo. As pessoas nem se lembram que eu sou um assassino. Me deixe aqui acomodado, me deixe nessa zona de conforto. Talvez essa foi a resposta de primeira que Moisés deu a Deus. Mas Deus, ele então disse: Moisés, eu tenho algo através da sua vida, eu tenho algo grandioso através de você. E aí então Moisés obedeceu a voz do Senhor, e por ele ter obedecido a voz de Deus, a Bíblia fala em Deuteronômio que não houve profeta em Israel cujo Deus falou face a face e que realizou sinais, maravilhas, como foi Moisés, por conta da resposta que ele deu a Deus.
Talvez Deus tenha algo extraordinário a realizar na sua vida e através da sua vida, mas você tem se limitado, você tem se colocado numa condição de pequeno, de que não pode, de que não consegue. Meu irmão, saia desta condição em nome de Jesus. Saia deste lugar que te limita, saia deste lugar que te aprisiona, porque Deus tem obras grandiosas a realizar em você e através de você. Talvez através da sua vida, os seus familiares se encontrarão com o Senhor. Talvez através da sua vida, todo um bairro pode ser transformado em nome de Jesus. Nós estamos com grande expectativa, a Souza Igreja, nós estamos com grande expectativa para este local ao qual nós estamos inseridos. Nascemos aqui e acreditamos que Deus ele quer realizar algo aqui em meio aos nossos vizinhos. Acreditamos isso, porque o nosso coração queima por isso, o nosso coração arde por isso. Nós queremos ver os nossos vizinhos tendo um encontro com o Senhor, nós queremos ver lares transformados, nós queremos ver vidas libertas para a glória de Jesus. Até o Senhor nos dá um local e a gente está livre dos cachorros. Em nome de Jesus. Desejamos isso, porque afinal de contas, uma coisa eu aprendi. Hoje nós estamos numa garagem. Estamos aqui, eu estou pregando, concorrendo com cachorros, com as buzinas dos entregadores, com os funk dos automóveis que passam por aqui, com as palavras de algumas pessoas que passam pelas ruas. Mas uma coisa eu bem sei, eu aprendi a não desprezar os pequenos começos, porque grandes coisas começam pequenas. E eu tenho certeza que pela fidelidade que nós depositarmos no Senhor, pelo pequeno começo, o Senhor nos colocará num lugar de honra para a glória dEle. Amém. Para a honra dEle, em nome de Jesus. E nós estamos com esse propósito. Falávamos com algumas pessoas no dia de hoje, pessoas que querem estar envolvidas, mas infelizmente o nosso local é muito pequeno, não dá para acomodarmos muitas pessoas em tempos de pandemia. Pessoas que querem fazer algo relevante nesse tempo, pessoas que querem viver uma vida diferente nesse tempo, e nós viveremos para a glória de Jesus. Nós queremos viver aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus realizou. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, o que ele fez? Ele salvou, curou, libertou, transformou e ensinou. Nós entendemos que essa é a nossa chamada. A nossa chamada é fazer discípulos. A nossa chamada é orar pelos enfermos. A nossa chamada é libertar aqueles que se encontram cativos no nome de Jesus. A nossa chamada é entrar nos lares, trazer restauração, trazer comunhão. Essa é a nossa chamada. É isso que arde o nosso coração. E é isso que nós temos passado para aqueles que estão se achegando até nós, para eles terem o mesmo sentimento ao qual nós temos no coração, que é um sentimento colocado pelo Senhor. Nós temos pessoas que estão aqui nesta noite porque uma visita fez toda a diferença no lar deles. Nós temos pessoas aqui nesta noite que foram restauradas, podemos dizer assim, na sua comunhão com Deus. Não que estavam afastadas de Deus, mas estavam afastadas de um local conhecido como igreja, porque foram feridos. E nós entendemos que a nossa chamada é cada vez mais trazer pessoas para a presença do Senhor. E com isso, todos aqueles que receberem essa unção, que receberem essa restauração, assim também fazer assim por diante. Isso é o que queima no nosso coração. Aleluia. Depois de Deus falar então para Abraão sair da tenda, ele pediu para que ele olhasse para o céu. Por que Deus pediu para que Abraão olhasse para o céu? Porque na verdade Abraão ele estava olhando somente para o lado, ele estava olhando somente para a terra. Ei, meu irmão,
Deixe de olhar para o lado, deixe de olhar para as coisas da terra, para as coisas naturais. Começa a olhar para o céu, porque aquilo que você necessita virá do Senhor, aquilo que você almeja virá do Senhor. Ou seja, não vai ser olhando para o lado, não vai ser olhando para o vizinho, não vai ser olhando para as coisas da terra que você será bem sucedido, que você receberá aquilo que é de Deus para você. Aquilo que é de Deus virá do alto, aquilo que é de Deus virá dos céus, aquilo que é de Deus virá do Senhor para você, em nome de Jesus. Mesmo que Deus use até pessoas para te abençoar, mas virá do céu, porque uma coisa nós entendemos: Deus, Ele nos chamou para abençoarmos outras pessoas. Por quê? Pessoas abençoam pessoas. E aí então um ciclo é desenvolvido. Aquilo que eu faço por alguém, Deus usa outras pessoas para fazer também aquilo que eu necessito. Em nome de Jesus. Isso é o ciclo, essa é a meadura de Deus. Aquilo que eu faço para alguém, Deus se encarrega de usar outra pessoa para fazer por mim também. E a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. E aquilo que nós fazemos em prol de um pequenino, nosso coração se sente agradecido pelo Senhor. Então, olhar para o alto, olhar para o céu, é esperar de Deus aquilo que nós queremos aqui nessa terra, aquilo que nós almejamos aqui nessa terra. Aleluia! E é interessante que a Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, que ele estava em grande aflição, pois o rei da Síria se voltou contra ele, e Senaqueribe declarou que estaria invadindo a terra de Israel. E então ali o rei Ezequias ficou com o seu coração perturbado, ele ficou com o seu coração aflito. Por quê? A Bíblia relata que o exército assírio era cerca de 185 mil homens. E a Bíblia nem descreve quantos homens tinham no exército do povo de Deus. Só que a Bíblia fala então, lá em Isaías capítulo 37, versículo 14, que quando ali o rei Ezequias pegou aquela carta dos mensageiros, ele elevou aos céus. Em oração, ele declarou: Senhor, o exército assírio vem contra nós, e eles são muitos, eles são numerosos, eles servem a outros deuses de madeira, estátuas, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus vivo, e nós cremos que em Ti nós teremos a vitória. Olha que interessante, a Bíblia fala que ele levou ali aquela carta aos céus e orou ao Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que Deus iria ouvi-lo, que Deus iria socorrê-lo. E a Bíblia fala que então Deus enviou do céu um anjo, um único anjo, um anjo do Senhor, que venceu todo aquele exército de 185 mil homens. E quando amanheceu, todos estavam ali mortos. O que isso nos ensina, meu irmão? Que quando nós buscamos aquilo que é do alto, o Senhor ordena anjos para que venham nos socorrer. O Senhor ordena anjos para que venham nos abençoar. O Senhor ordena anjos para que venham nos livrar. Aleluia! Assim como o próprio Satanás declarou, quando ele disse para Jesus se lançar daquele precipício, porque ele disse que aos anjos dará ordem para socorrê-lo. Entenda uma coisa, meu irmão, quando eu e você buscamos as coisas que são do alto, Deus ele então manifestará o sobrenatural aqui na terra. Amém. Eu sempre digo que tudo aquilo que nós almejarmos no âmbito natural, no âmbito terreno, primeiramente nós temos que conquistar no âmbito espiritual. Se nós queremos que este lugar cresça, se nós queremos marcar história aqui neste lugar, se nós queremos deixar um legado neste local, primeiramente nós temos que
conquistar no âmbito espiritual. Talvez você quer que o seu cônjuge mude o jeito dele. Meu irmão, não vai ser no muito falar que você vai conseguir isso, mas sim orando a Deus. Certa feita eu ouvi de um pastor: se você não consegue mudar nem a si mesmo, como que você quer mudar a outra pessoa? Então aquilo que nós almejamos, Senhor, visita aquele meu parente, visita ali o meu cônjuge, visita o meu filho, visite o meu pai, visite ali os meus amigos. Senhor, faça a tua obra, Senhor, transforma, liberta. É o Senhor que faz a obra. O que nós temos que fazer muitas vezes é deixar de falar muito para a pessoa e falar mais para Deus. Falar mais para o Senhor. Tem gente que tem vivido e perdido grandes oportunidades de viver dias maravilhosos em família, porque muitas vezes fica só se degradando, fica só discutindo, fica só apontando, fica só mostrando. Meu irmão, isso é dar oportunidade para que o olhar saia do foco e a pessoa então olhe para outra coisa. Então nós temos que aprender a buscar esses princípios no Senhor. Nós temos que aprender a buscar em Deus, do alto, essas revelações que fará toda a diferença no nosso dia a dia. Aleluia. E por último, Deus ele diz para Abraão: conte as estrelas, se é que podes contar. Deus ele prometeu para Abraão almas como as estrelas do céu e a areia do mar. As estrelas representam as promessas do Senhor. Ou seja, quando nós estamos aliançados com Deus e nós o obedecemos, as consequências são manifestações de promessas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para cada ato de obediência que eu tenho, uma promessa do Senhor é manifesta na minha vida. Amém? Amém? Vou repetir: para cada ato de obediência que eu tenho, uma promessa de Deus é manifesta na minha vida. Amém. Esse é um princípio que nós aprendemos e colocamos em prática. Quando eu obedeço o Senhor, eu estou abrindo um portal para que as suas promessas se concretizem em mim. A Bíblia fala que verdadeiramente Abraão ele foi pai de multidões, porque ele obedeceu a Deus, mesmo com momentos de frustrações, decepções, mas ele obedeceu, ele confiou no Senhor. Então, um outro princípio é a gente aprender a confiar em Deus, porque tudo se manifestará não no nosso tempo, mas no tempo dele, porque o tempo de Deus ele é perfeito. O tempo do Senhor ele é maravilhoso. Nessa semana nós tivemos um tempo muito precioso, onde nós participamos de uma conferência. E ali um vídeo nos tocou fortemente, onde uma das pessoas que estavam ali em meio àquela conferência, ele diz ser grato por pessoas que não desistiram dele, por pessoas que acreditaram nele. E ele relatou que assim como Deus faz da estéril mãe de filhos e do órfão habitar em família, ele também faz de um drogado tocar as nações. Ou seja, ele estava falando dele mesmo, de um drogado que pegava aquilo que era dos filhos e vendia para consumir droga. E ele estava falando dele mesmo. Já tinha passado por algumas vezes em uma casa de recuperação da igreja, e ele dizia que ele temia Deus, mas ele não conseguia ser livre do vício. Mas nunca deixaram de acreditar nele. E o lema era: enquanto houver respiração, enquanto respirar, tem jeito. Talvez você não acredita mais naquilo que Deus lhe prometeu, talvez você não tenha acreditado mais na transformação na vida de uma pessoa. Deixa eu te repetir isso: enquanto respirar, há jeito. Enquanto houver o fôlego de vida, há possibilidade para que o Senhor se manifeste em milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ou seja,
para cada mandamento existe uma promessa, e nós viveremos um tempo de cumprimento dessas promessas, porque nós seguiremos os mandamentos do Senhor. Nós viveremos essas promessas porque nós vamos obedecer a Deus, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo propício para acreditar no Senhor. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso para se apegar em Deus. Porque muitas vezes quando nos falta confiança humana, muitas vezes quando nos falta confiança naquilo que nós acreditávamos que era seguro, porque o ser humano ele é assim. Enquanto há possibilidade na força do seu braço, ele acredita. É mais ou menos quando ele tem uma certa quantia de dinheiro e ele está desempregado, mas não, eu tenho uma certa quantia, dá para mim aguentar até me recolocar no emprego novamente. E aí os dias vão se passando, essa quantia vai acabando, e aí o emprego não vem, e o dinheiro vai se acabando, e a porta não se abre, e aí então a pessoa começa a se desesperar, até que quando acaba todo o dinheiro, e aí então a pessoa ela fala: Deus, eu só tenho o Senhor. Eu acredito que Deus ele até responde assim: ainda bem, porque enquanto você tinha o dinheiro, você acreditava nele. O ser humano ele é assim, ele age dessa forma, ele faz muitas vezes das coisas o seu porto seguro, mas nós temos que fazer do Senhor o nosso porto seguro. Amém. Porque tudo é proveniente dele. Aleluia, tudo provém do Senhor. Então Abraão, mesmo ali naquele momento de desespero, mesmo naquele momento ali, trancafiado naquela tenda, quando Deus o chamou para fora, ele obedeceu. Eu quero te dizer nesta noite, o que é que tem te limitado? O que é que tem te prendido? O que é que tem te paralisado? O que é que tem feito você não acreditar mais nas promessas de Deus? O que é que tem te feito aí não acreditar mais que é possível você recomeçar, que é possível você ter aquilo que você perdeu novamente? Nesta noite, nós vamos orar em nome de Jesus, para que todo campo de limitação na sua vida seja quebrado em nome de Jesus, e que a sua visão seja ampliada, que a sua visão seja aprofundada, que você seja reanimado no seu espírito, para voltar a colocar o seu projeto em prática novamente, em nome de Jesus. Enquanto houver fôlego, enquanto você estiver respirando, ainda há possibilidade de você ver o seu negócio ser concretizado, de você ver aquilo que você almeja realizado. Aleluia! Então esta é uma palavra de encorajamento para você nesta noite, mas você precisa obedecer, você precisa sair aí desse lugar. Talvez você tenha estado aí trancafiado no seu quarto, talvez você aí tenha até tomado remédios para que você possa se acalmar, para que você possa voltar a ter tranquilidade. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você será liberto desses medicamentos, você será liberto desse aprisionamento, pois o Espírito Santo de Deus te visita aí agora, em nome de Jesus. Onde você estiver, aí no seu quarto, na sua sala, em qualquer local, em nome de Jesus, receba o Espírito de Deus aí sobre você, receba o sopro do Espírito Santo de Deus aí na sua vida. Talvez você está num leito de hospital, talvez você está acamado, receba aí o Espírito de vida sobre você em nome de Jesus, receba a cura sobre você. Talvez você saiba que alguém está precisando de uma palavra de vida, de uma palavra de ânimo, de restauração. Compartilhe aí deste vídeo em nome de Jesus, que eu creio que esta pessoa será tocada, esta unção que está sendo liberada do alto do céu tocará nesta vida, e ela experimentará do favor do Senhor, da promessa do Senhor, do milagre do Senhor na vida dela em nome de Jesus. Pois quanto maior for o problema, quanto maior for a dificuldade, como já foi dito, maior será o milagre, e o nome do Senhor será exaltado, pois nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que se manifesta ainda nos dias de hoje. O nosso Deus não está morto. Você pode crer dessa maneira? Aleluia, o nosso Deus não está morto, Ele está vivo, Ele reina, Ele continua sendo Deus.
Aleluia! Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, como diz a canção. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você pode adorar ao Senhor conosco por mais um momento? Em nome de Jesus. A adoração é uma arma poderosa em momentos de guerra, em momentos de crise. Comece a adorar aí ao Senhor, comece a exaltar ao Senhor, comece a dizer o quão Ele é grande, comece a dizer o quão poderoso Ele é, o quão soberano Ele é. Ele é o princípio e o fim, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o grande eu sou. Comece aí a declarar essa verdade na sua boca, mesmo que com dificuldade. Aleluia. Pois eu tenho certeza que Deus honrará a sua fé. Aleluia. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem.
novo, eu tenho certeza que viveremos algo novo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz novas todas as coisas. Amém. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus, Ele fará algo novo na minha e na sua vida. Deus, Ele fará algo novo nesse ministério. Deus, Ele fará algo novo nessa vizinhança. Deus, Ele fará algo novo no estado de São Paulo. Deus, Ele fará algo novo no Brasil. Deus, Ele fará algo novo nas nações da terra. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Em nome de Jesus, pessoas serão restauradas, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! É nisso que nós cremos. Pessoas vão se achegar, pessoas vão buscar, pessoas vão vivenciar o novo de Deus em suas vidas. Esse é um tempo preparado do Senhor para nós. Se prepare aí para viver este algo novo de Deus. Aleluia! Pois é a promessa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E esta é uma noite também onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 diz: e fazei isto em memória de mim. Ou seja, Mateus 26, 26, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele estava ali reunido com seus discípulos, aquilo que seria a última ceia que Ele teria com eles. Agora, eu estava meditando um pouco sobre isso. Jesus, Ele estava ali diante dos seus discípulos para compartilhar a última ceia com eles. Ou seja, um dos maiores eventos que já houve na terra estava prestes a acontecer. Um dos maiores milagres que já houve na face da terra estava prestes a ser realizado em poucos momentos. Então Jesus ali, Ele advertia, Ele ensinava, Ele falava com os seus discípulos para que eles fizessem aquilo em memória de mim. O que é fazer algo em memória de uma outra pessoa? É quando nós prestamos condolências, é quando nós lembramos, é quando nós pensamos naquilo acerca de uma pessoa que já partiu. Isto é ter memória de alguém. Sabe, eu sexta-feira estive num local onde que era meu cliente, e ele veio a óbito na segunda-feira da semana passada, e a sua esposa pediu para que se eu pudesse ir orar por ela e os funcionários da loja, e eu prontamente disse que eu iria sim. Eu estimo aquela família, eu estimo aquele local. E quando eu cheguei ali naquele lugar, eu já fui quebrantado, eu já comecei ali a chorar, porque nós temos vivido dias onde pessoas têm partido, onde pessoas têm nos deixado, algumas até muito cedo. E naquele momento ali, o Senhor me fez lembrar algo, e eu compartilhei ali com aquelas pessoas. A Bíblia fala que existe um rei, ou existiu um rei, que ele era muito mau. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi sem deixar saudades. Olha que situação difícil. Alguém partir e não deixar saudades. Ou seja, ninguém ter memória dele. E nós compartilhávamos ali o legado que essa pessoa nos deixou como amigo, como patrão, como esposo, como pai, como cliente. Então fazer memória é você se lembrar de alguém que se foi. E Jesus, ele estava dizendo: fazer isto em memória de mim. Ou seja,
Em breve eu não estarei mais no meio de vocês, mas todas as vezes que vocês se reunirem, fazer isto em memória de mim. Ou seja, lembrando aquilo que eu ensinei, lembrando aquilo que eu preguei, lembrando aquilo que eu os adverti, até que eu volte para buscá-los. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Para que os discípulos mencionassem os seus feitos, para que os discípulos anunciassem aquilo que ele começou. Então é uma responsabilidade nossa de dar sequência àquilo que Jesus iniciou. Está na igreja do Senhor. Por isso que nós não podemos dizer: eu não tenho chamado para levar alguém numa casa de recuperação. Eu não tenho chamado para pregar para os drogados. Eu não tenho chamado para dar comida para alguém que é pedinte. Quem diz que isso é chamado da igreja? Isso é responsabilidade social da igreja. Isso não é questão de chamado. Isso é questão de responsabilidade ao qual o Senhor disse que nós deveríamos ter. Nós temos vivido um tempo onde o evangelho tem sido um evangelho para muitos de descarte, onde muitas pessoas têm sido descartadas porque elas não conseguem se posicionar na fé. Nós temos vivido por parte de alguns um evangelho onde as pessoas têm sido rejeitadas, esquecidas, até abandonadas por conta das decorrências de suas quedas. Mas diz para mim que isso é questão de chamado, ir até essas pessoas. Não é, é uma questão de responsabilidade como igreja que somos. Então esse é um tempo onde eu acredito que Deus veio despertar, veio chacoalhar a igreja dele, para que nós voltemos o nosso olhar para os menos favorecidos, para aqueles que têm lutado e não têm conseguido com as suas próprias forças vencer o seu vício. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é fácil. Eu não estou aqui apontando a igreja, não é isso. Eu sei o quão difícil é, porque tem pessoas que você vai lá, você se disponibiliza, você ajuda, você estende as mãos, e muitas vezes a pessoa se volta contra você. Eu não estou aqui apontando a igreja, mas o que eu estou dizendo aqui, que enquanto houver respiração, há possibilidade de transformação e de salvação. É isso que eu estou dizendo. Como igreja do Senhor, nós temos que acreditar. Isso é fazer memória do Senhor. Lembra da história de Lázaro? Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias que ele morreu. Eu não disse: se creres, verás a glória de Deus? É o que o Senhor disse para nós. Se crermos, veremos a sua glória. Então fazer memória do Senhor é lembrar dos seus grandes feitos, é lembrar que Ele nos deixou autoridade até maior para as coisas que Ele fez. Em nome de Jesus. Então nesta noite nós estamos aqui celebrando esta ceia do Senhor, declarando Maranata, até que Ele venha para nos buscar como igreja, como noiva dEle. Em nome de Jesus. Santa Ceia também é um tempo de renovação, onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, onde nós estamos aqui para declarar: Senhor, eu pertenço a Ti, o Senhor me comprou, o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado e me deu vida, lavou-me, trocou as minhas vestes para que eu vivesse de vida. Então isso é celebrar a Santa Ceia do Senhor. Você que está aí com os elementos em casa, você que preparou o seu pão, você que preparou aí o seu suco de uva, nós estaremos aqui orando e dando um tempo para que você pegue aí os elementos, para que nós possamos participar todos juntos.
nós, alguns irmãos que aqui estamos, e você aí no seu lar. É um tempo maravilhoso, é um tempo de reafirmação. Que a nossa vida não nos pertence mais, mas a nossa vida é do Senhor. Amém. Nós não vivemos mais a vida que vivíamos, porque Cristo vive em nós. Glória a Deus. Cristo vive em nós. Meu irmão, talvez você já teve uma seguinte experiência. Alguém chegou para você e disse: como você está feliz, como você está diferente, como você está alegre. E aí você então tem a reafirmação que o Senhor habita em você. Às vezes eu olho para algumas fotos que eu tirei antes de Cristo e depois de Cristo. Eu falo: Jesus, só o Senhor na causa. Porque, meu Deus, era feio o negócio. Era feio o negócio. Mas onde Jesus entra, onde Jesus habita, tudo é transformado. Até aquele que é mais gordinho, até aquele que está um pouco fora de forma, ele fica bonito. E tem gente concordando aqui comigo. Porque Jesus habita nele. Jesus habita em nós. O nosso rosto ele até toma forma diferente. Em nome de Jesus. Amém? Você que está aí com o seu pão, você que está aí com o seu suco, apresente Deus ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome do seu Filho Jesus, apresentamos a Ti este pão, apresentamos a Ti este suco de uva, Pai. Este pão que simboliza o seu corpo que foi perfurado, que foi machucado, torturado, para que tudo aquilo que nós padecíamos fosse levado sobre si, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si toda a maldição que havia sobre nós. E nós agradecemos ao Senhor por esse rico privilégio de participar deste momento, em nome de Jesus. Que você tenha a liberdade de participar do pão, simbolizando o corpo do Senhor. Semelhantemente, o Senhor também declarou que o seu sangue inocente, que nos remiu, que nos tirou da condição de escravos, para que pudéssemos ser resgatados, comprados, para viver uma outra vida, para viver a vida dele. Um sangue inocente, um sangue puro, um sangue sublime, que é o sangue do Senhor. Que você tenha a liberdade de participar do cálice do Senhor, do sangue do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
E antes de encerrarmos, chegou o momento da nossa generosidade, chegou o momento de entregar o nosso dízimo, de entregar a nossa oferta. E eu gostaria até de compartilhar um testemunho. Tempos atrás, uma irmã entrou em contato conosco. Uma irmã não é da cidade, tem nos assistido, de um outro local, de uma outra cidade. E ali então, conversando com a minha esposa, ela disse algumas situações que estavam passando a família, algumas situações que eles estavam enfrentando. E ela então declarou para minha esposa que ela sabia que aquilo era por conta de não estar entregando o dízimo, por ter quebrado a fidelidade ao Senhor. E aí então ela se informou como ela poderia estar entregando o seu dízimo. Ela gostaria de, mesmo em uma outra cidade, acompanhando os cultos aqui conosco, nós nos colocamos à disposição por orar pela família, pela casa, pelo lar desta irmã. E ela então, desde o mês passado, começou a dizimar nesse ministério. E olha que interessante, o seu filho se encontrava desempregado, não conseguia emprego, né? E ela dizimou, começou a dizimar no mês passado. E quando foi essa semana, ela entrou em contato com a pastora, dizendo que o seu filho recebeu 2 propostas de emprego, para ele até escolher. Olha como que Deus faz. Nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor Ele age quando nós somos generosos, quando nós tiramos parte daquilo que Ele entrega a nós financeiramente e devolvemos para Ele. É aquilo que eu estava falando do dinheiro. Muitas vezes, quando nós temos uma determinada quantia, a gente até declara no nosso íntimo: eu tenho determinada quantia no banco, eu tenho aplicado, eu tenho na caderneta de poupança, então mesmo que eu esteja desempregado, eu consigo bancar as contas, eu consigo me alimentar. E aí então a nossa confiança muitas vezes está nesse dinheiro que nós temos de sobra. Mas é quando nós não temos mais nenhum recurso nas mãos, é que verdadeiramente nós vamos entender que a nossa dependência é proveniente somente do Senhor. Então nós não podemos esperar faltar alguma coisa para declarar a nossa fidelidade a Deus. Não, enquanto nós tivermos recursos que Ele nos concede, nós devemos tirar a nossa parte e entregar ao Senhor, porque a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Não existe essa condição: eu preciso ganhar bem para tirar aquilo que é do Senhor e devolver. Não, meu irmão, se você não tirar naquilo que você julga ser pouco, quando você tiver muito, você também não vai tirar, porque não é uma condição de quantidade, mas é uma condição de decisão. Isso não é algo daquilo que eu tenho que devolver a Deus ou não, mas isso está condicionado a se eu quero ou não devolver parte dos meus recursos a Deus. E aquilo que nós devolvemos para Deus é para o crescimento da sua obra, é para o crescimento do seu reino. Aleluia! Então, a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, 10, que o Senhor Ele é aquele que nos ensina a devolver 10% daquilo que nós recebemos da parte dele. Uma coisa eu tenho certeza em te dizer, meu irmão, você viverá melhor com 90% do que com 100% sem entregar. Aquele que entrega, que devolve 10% dos seus recursos a Deus, ele viverá melhor com 90% do que com os seus 100%. Amém? Então, você que queira ser generoso, mantenedor desse ministério, nos procure também no particular. Nós estaremos te orientando. Você que de repente é de uma outra cidade, que tem nos assistido, você que é de um outro local, né? Nos procure, que nós estaremos aí te orientando em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar por esta semente que nós estaremos entregando ao Senhor, tanto aqueles que estarão entregando presencialmente nesta noite, mas aqueles que estão de longe também estarão entregando no decorrer da semana. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, apresentamos essa semente a Ti, ó Deus,
essa semente de generosidade, ó Pai, ao qual com um coração agradecido nós entregaremos ao Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, que vinha consumindo as finanças dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que através desta obediência, promessas se manifestem também na área financeira dos seus filhos, em nome de Jesus, que portas se abram para a honra e glória do Senhor, que haja aumento salarial, que haja promoção, que haja portas de emprego abertas, que haja libertação também, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do alto recaem sobre todo aquele, ó Pai, que tem entendido e tem agido em fé através das suas sementes para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu entregar minha semente aqui. E nesse momento eu quero fazer um convite. Já estamos partindo para o final desta celebração. Você que estava nos assistindo nesta noite, você que estava participando desta celebração, e o Espírito Santo te tocou a você tomar uma decisão, a você entregar a sua vida ao Senhor. Por que entregar a nossa vida a Cristo? Eu, quando não conhecia o Senhor, eu até sabia que muitas coisas que eu fazia eram errado, mas eu não tinha força por si só para tomar decisões assertivas na minha vida, deixar de praticar aqueles erros que eu praticava. E quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, ao qual agora dia 4 de agosto fará 16 anos, eu pude então experimentar uma transformação, uma libertação genuína proveniente do Senhor. Então, se você aí tem nos assistido e ainda não tomou essa decisão, que seja hoje a decisão aí na sua vida para que você entregue a sua vida a Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, porque não é a religião que salva ninguém, não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é a budista, não é o Seixonoye, não é a Umbanda, não é o kardecismo ou qualquer outro tipo de religião que salva alguém. A Bíblia diz que o único que se entregou para nos dar salvação foi o Filho de Deus, foi Jesus. Então é a Ele que eu estou me referindo nesta hora. E você que queira entregar a sua vida, ou você que já havia então tomado essa decisão anteriormente, mas por qualquer motivo você acabou se ausentando da presença do Pai e você quer retornar, esse é o momento também. Eu quero orar por você. Você pode repetir algumas palavras comigo em nome de Jesus? Repita assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço perdão dos meus erros e dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Ti, para que o meu nome seja achado escrito no livro da vida, para que eu possa ter a vida eterna ao seu lado, em nome de Jesus. Amém? Você que fez essa oração, depois nos procure também, nos mencione, que nós queremos conhecer você, nós queremos servir você. As suas igrejas nasceu com um propósito: servir as pessoas, servir uns aos outros, servir a comunidade, servir o bairro, servir o nosso estado, servir a nação brasileira, enfim, servir as nações da terra. A igreja do Senhor nasceu para servir. E quando nós entendemos esse propósito, a nossa chamada se torna maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto, agradecer àqueles que vieram presencialmente celebrar o Senhor e aquele que celebrou o Senhor conosco aí do seu lado. Amém? Obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa. Obrigado por esse rico privilégio que o Senhor nos concedeu de prestar adoração a Ti, prestar um culto racional ao Senhor. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações, por nos direcionar. Eu declaro e profetizo uma semana ricamente abençoada, Senhor, a todos aqueles que nos ouviram de perto ou de longe, aqueles que nos ouviram presencialmente, aqueles que nos ouviram através do Facebook, aqueles que ouvirão através, ó Pai,
de outros canais, do YouTube, em nome de Jesus, onde esta palavra, Senhor, chegar, que vidas possam ser transformadas para a honra e glória do Senhor, ó Pai. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.